A paz do Senhor Jesus Cristo a você, meu amado irmão em Cristo. Primeiramente, eu quero te pedir que você deixe a sua inscrição aqui no espaço em vermelho escrito inscrever-se. Ao lado você ative o sininho das notificações e para você estar recebendo todas as mensagens que eu venho trazendo para a tua vida da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos em Cristo, compartilhe esta palavra com mais alguém, porque a palavra do Senhor sempre fará efeito na vida de alguém. Eu sou uma evangelista e venho sempre trazendo uma nova palavra da parte do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus. Irmãos, uma palavra que eu estava meditando de ontem para hoje que me chamou muito a atenção e eu tive uma inspiração assim que o Senhor me deu. Ela está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, também está no capítulo 2. É uma passagem do Daniel que fala exatamente sobre a sua obediência, o seu temor a Deus e a exaltação que o Senhor deu na vida dele. Nabucodonosor, ele era um rei e a Bíblia vai dizer que ele era o rei de Babilônia. E ele estava ali escolhendo pessoas por aparência, ele estava ali escolhendo pessoas que eram entendidas, eram sábias em ciências e também eram instruídas em toda sabedoria. Ele estava escolhendo pessoas boas por aparência e as ordens de Nabucodonosor não provinham do Senhor. Porque quando ele decidiu escolher os jovens, né, com boa aparência e sábios em ciências e tendo todo o conhecimento em letras, ele pediu que as Penás procurassem jovens que estavam aos critérios que ele ordenara. E ali estaria Daniel, e Daniel era um escolhido de Deus, era alguém do coração do Senhor. E aí, o rei, ele se propôs a fazer com que estes jovens experimentassem os banquetes que ele estava querendo oferecer para os jovens. Então, irmãos, o Daniel, ele já sentia no coração que não era para ele estar ali naquela mesa, comendo daquele banquete, comendo daquele manjar e bebendo daquele vinho. Ele sentiu no coração que era para ele estar comendo das comidas simples, porque quando o rei determinava que eles comessem daquela comida, daquele banquete dele, ele também logo deduzia que as pessoas estariam com a aparência melhor. E Deus já havia colocado no coração de Daniel que não era para ele aceitar aquela oferta, porque Daniel, ele não aceitou estar conforme o rei ordenara. Então Daniel, ele escolheu comer comida simples e a Bíblia vai nos relatar aqui em Daniel, capítulo 1, e no versículo 12, que ele queria comer legumes e beber água. Então o Senhor o pôs em teste. Deus deixou ele assim comendo em 10 dias e a aparência dele estava bem melhor do que as dos outros. A Bíblia vai nos dizer que a aparência dele estava mais gorda, o semblante dele estava melhor. Tanto ele como Ananias, como Misael e como Azarias. Então essa já era mais uma prova, já era mais um sinal de que Deus estava na vida de Daniel. E mais para frente, o rei, ele iria passar por uma situação que somente Daniel poderia estar ajudando. Por quê? A Bíblia vai nos dizer, lá em Daniel capítulo 1, no versículo 17, que Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus, ele tinha dado conhecimento e inteligência de letras e sabedoria àqueles jovens, mas a Daniel, ele tinha uma porção especial. A Deus, ele deu a Daniel um dom, o qual
daquele meio ali poderia estar competindo com Daniel. Então Deus tinha separado algo especial para Daniel, porque Deus sabia que Daniel era temente a ele, porque Daniel se propôs no coração que não iria se contaminar com aquele banquete que o rei estava a oferecer. Ele preferiu a simplicidade e Deus o honrou, trazendo a ele um dom especial que mais à frente iria sucedê-lo. Então Daniel, certa vez, ele se viu aprisionado, porque a Bíblia vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho o qual ele não conseguia nem proferir aquele sonho, nem conseguir discernir para as pessoas, para que os magos e os astrólogos pudessem interpretar. E os magos e astrólogos, eles queriam poder interpretar, revelar, mas eles queriam que antes tivesse um pressuposto, antes tivesse algo para que eles pudessem estudar. Primeiro eles queriam ouvir da parte de Nabucodonosor algo para depois eles poderem falar o que eles achavam, o que eles deduziam de acordo com o conhecimento que eles obtiveram de mundo, de experiência. Mas só que no caso de Nabucodonosor, Deus fez com que aquilo viesse a ser um mistério. Nabucodonosor já estava irado grandemente, que ele já estava ordenando uma sentença de morte para todos aqueles jovens. Mas Daniel, ao saber que Nabucodonosor já estaria decretando a morte deles, ele correu e pediu a Deus uma direção. E Deus deu uma direção a Daniel. E Daniel conseguiu interpretar aquele sonho sem mesmo saber o que havia acontecido, sem ele ouvir da boca de Nabucodonosor. Ele teve a sabedoria que veio do Senhor. Então Deus tinha um mistério ali naquele meio para exaltar Daniel. E o rei, vendo que o Daniel, ele soube desvendar o mistério sem ao mesmo ter ouvido para poder abrir a boca e falar alguma coisa. Então o rei Nabucodonosor, lá no capítulo 2 e no versículo 46 vai dizer: então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Então o rei Nabucodonosor precisaria passar por esta situação para ele reconhecer que Daniel tinha algo diferente, e essa diferença vinha do Senhor, porque lá no versículo 47, o rei Daniel disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse segredo. Mais adiante, no 48, vai dizer: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. Olha como Deus honrou a vida de Daniel. Para você ter uma ideia, Daniel, no primeiro estado dele, a Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele tinha no coração de não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Por ele ter esse temor a Deus, por ele acreditar que o Senhor é quem faria a ele uma pessoa exaltada, ele foi abençoado, porque ele acreditou no Senhor. Ele confiou que o Senhor estaria ali, exaltando ele e colocando ele em lugar de honra. Porque quando o rei propôs a fazer com que os homens tivessem boa aparência, ser bem tratados, ele ofereceu um banquete, achando que, vindo da parte dele, isso iria acontecer. Mas o Senhor mostrou a ele que não é do banquete dele que iria fazer a exaltação na vida daquele jovem, porque Deus queria ali, ele tinha um propósito
de revelar um mistério ali naquele lugar, porque ele queria se revelar a Nabucodonosor, e ele usou o Daniel, teu servo, para que esse mistério viesse a acontecer. E como Deus confiou em Daniel, e Daniel foi temente ao Senhor, Deus o exaltou. E muitas das vezes em nossa vida, irmãos, o inimigo vai nos oferecer pratos, vai nos oferecer até banquete. E se você não estiver ligado no Senhor, você vai cair ali achando que é o teu lugar de honra, achando que é o teu lugar de exaltação. Mas não é assim não, porque o Senhor, Ele quem primeiro vai te fazer conhecer as coisas simples. Primeiro Deus vai querer ver, testar a tua fidelidade, para depois Ele te exaltar, para depois Ele te honrar. O inimigo sabe que muitas das vezes você quer, você precisa. Aí ele vem com as ofertas, ele vem com os manjares, com as bebidas, mas ele não vai conseguir, porque maior é Deus. E Deus estava na vida de Daniel, porque Daniel foi até o fim temente ao Senhor. Ele poderia ver aqueles banquetes e se sentir privilegiado, mas ele preferiu guardar o seu coração e não se contaminar com as iguarias do rei. E muitas das vezes as pessoas, elas largam a fé, elas abandonam Jesus para se contaminar com as ofertas que o mundo oferece. Porque os olhos carnais, eles pegam amor nas coisas desse mundo. Mas a gente tem que abrir o nosso olho espiritual, nossos olhos espirituais, e pedir a Deus uma direção. Saber confiar no Senhor. Porque quem confia em Deus está pronto para receber coisas grandes, porque as pequenas o homem faz, mas as grandes só o Senhor pode fazer. E o primeiro momento de Daniel, o primeiro estado dele, a Bíblia vai nos dizer que ele estava ali guardando o seu coração e não aceitou as iguarias do rei. Ele preferiu receber a exaltação do Senhor. E o próprio Deus fez com que o rei da Babilônia o engrandecesse ali, dando a ele grandes dádivas, dando a ele o título de governador de toda a província da Babilônia. Também fez ele príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios da Babilônia. Então foi uma exaltação de uma grande honra na vida de Daniel. Então, amado, eu estou aqui e venho te falar. Espera no Senhor, confia no Senhor. Os pratos, os banquetes que vierem na tua vida, você consulta primeiro a Deus. Tenha visão e olhos espirituais para saber o que vem do Senhor e o que não vem. Porque muitas das vezes tem coisas que até vem no começo é bom, mas depois não é uma coisa que está no plano do Senhor, e aquilo não vai te fazer feliz. Então o que Deus quer para você é muito além. Os planos de Deus são muito altos para a tua vida, amém? Então não se desespere. Tem algum Nabucodonosor te oferecendo oferta? Não se desespere, não se intimide, não aceite. Aceite o que vem do Senhor, porque Ele vai muito além do que pedimos ou imaginamos ou sonhamos. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.